Agora teve um negócio aqui interessante que é o seguinte, o próprio Goldman Sachs, né, fala para os reguladores, né, e, pô, regulador, se liga aí, doidão. A merda tá acontecendo não é dentro da blockchain, não. A merda tá acontecendo é fora da blockchain, na porra da camada lá, que fica lá os funcionários, lá, a galera lá trabalhando lá com aquelas empresas doidas lá, fantasma. Então, bota pressão em cima da porra dos pontos que necessitam confiança, que seriam, no caso, as corretoras. Coloca pressão nas corretoras tradicionais, né? Corretoras que não são descentralizadas, né? E tira a pressão da blockchain. Tira a pressão da blockchain. Então é mais ou menos esse movimento aí que eu acho que o Goldman Sachs está falando aí, que não, no final das contas ele tem razão. Tá ligado? Não é na blockchain que está tendo problema. O problema que dá na blockchain são problemas de outra natureza. Aí é de hack, de não sei o que são eventualmente corrigidos com o passar do tempo aí, né? Novos padrões de segurança vão sendo criados. Agora, os problemas que acontecem na camada de base, de superficial ali do mundo cripto, que é na camada onde as pessoas se conectam muitas das vezes no mundo cripto, camada de corretoras, por exemplo, é lá que necessita ter uma regulação clara, para poder os usuários serem protegidos nesse caso de utilização dessas plataformas. E não no caso de blockchain. Entendeu? Então é exatamente esse tipo de movimento aí. Quando você vende, você usa o P2P, exatamente, P2P, brother. P2P tanto para comprar quanto para vender. Se você precisar comprar para vender, eu uso P2P. Né? Eu sempre uso P2P, a Jéssica Lima, que eu tenho usado aí ultimamente, aí, que eu acho bastante interessante, que ela é, porra, gente boa e trabalho com ela. E aí o que acontece é o seguinte, né? Total Stablecoin Supply. Agora tome cuidado com esse scan aí, negócio de pôr de Instagram, isso aqui tá cheio de golpe aí, então verifique se é original. E aí o que acontece é o seguinte, temos aqui alguns gráficos para trazer para vocês, brother, porque nesse bear market, né, a gente tem graças à blockchain, capacidade de interpretar os dados em tempo real, né? O que é que está acontecendo, como é que está sendo a movimentação, o que é que está sendo feito, o que é que não está. Então vamos estudar aqui agora em tempo real, né? Esse movimento da massa, ok? Esse movimento da massa, como é que está aqui o mercado, né, do Ethereum, das stablecoins e de várias outras camadas, né? Do ponto de vista de desenvolvimento, de desenvolvedores trabalhando nas blockchains, nós vamos passar por vários gráficos aqui interessantes. Se você acha esse conteúdo interessante, mano, né, deixa seu like aí pra gente, não custa nada. Né, faz aquele movimentão da massa, compartilha essa live. E acontece o seguinte, nós temos aqui, ó, o pico do bull market, trouxe aqui o mercado de stablecoins a casa de 180 bilhões de dólares. Né? Então lá no dia 10 de abril, nós estávamos ali, né, com 180 bilhões de dólares lá, né, criados, gerados em stablecoins como um todo. Né? E, né, no bear market, como foi severo, né, muita galera foi, né, requisitando essas suas stablecoins de volta. Então, a ideia é o seguinte, você tem uma stablecoin, a grande maioria delas o USDT, né, o USDC, enfim, consequentemente, né, você pode chegar lá, devolver as stablecoins e sacar os dólares, por exemplo. Então, o que foi isso que a galera fez? E esse movimento é um movimento contrário do que você desejaria de ver em um movimento de bull market. Né? Então, isso daqui foi conhecido como apertamento quantitativo do mercado cripto. Não foi necessariamente o Fed que fez esse apertamento, foram as próprias pessoas do mercado que redimiram essas suas stablecoins, devolveram as stablecoins para receber os dólares de volta, tirando stablecoins de circulação, fazendo com que a gente tenha esse movimentão da massa, né? O USDT, aqui nesse gráfico você tem várias moedas aqui, vou colocar aqui nos últimos 12 meses, você vê que, né, teve uma queda brutal de 181 bilhões aqui, ele chegou a 141 bilhões, então foram 40 bilhões de dólares, né, que, né, agora atualmente a gente tem ainda a menos de stablecoin no mercado. No bull market você tende a ver esse número de stablecoin começar a crescer. Então a gente pode começar a interpretar que, né, se a gente começar a continuar ver o mercado se recuperar, a gente vai ver também o número de stablecoin começar a crescer novamente. Então, esse indicador pode ser um indicador interessante também para a gente acompanhar. Logicamente, é um indicador atrasado, mas é um indicador que mostra como está a saúde do mercado. Se está entrando mais dólares ou está saindo mais stablecoins
ter circulação, né? Então vale a pena a gente dar uma olhada sempre nesse gráfico. Prometo estar trazendo aí para vocês periodicamente para a gente estar acompanhando. Aqui a gente tem, por exemplo, né, o total que está sendo pago aqui para os validadores da rede Ethereum aí, né, através do stake, né? Então hoje eles estão ganhando aí na cerca de 2,18 milhões por dia, né, de dólares. Então é interessante continuar acompanhando também. Caso comece a crescer, significa que uma demanda maior por espaços dentro dos blocos foi requisitada, né? Começou a crescer aqui esse lucro dos stakers, significa que nós estamos vendo a blockchain cada vez mais saudável, né? Então é interessante a gente acompanhar esse processo do ponto de vista de utilização. Quanto mais cresce, mais utilização a blockchain tem, mais usuários, mais desenvolvedores e, por consequência, a gente consegue chegar a essa métrica subindo, né? Então, bem interessante continuar acompanhando também. A gente tem outras métricas aqui que mostram diversas blockchains, como a Polkadot, a Cosmos, a Solana, o Bitcoin, a Near, a Cardano e a Flow. E aqui mostra o gráfico semanal de atividade de desenvolvedores nessas blockchains, que não são EVM. EVM são as blockchains compatíveis à blockchain do Ethereum de la May. Então, essas blockchains que eu citei para vocês aqui, todas elas não são EVM, né? E aí, né, nós temos visto que o número de desenvolvedores vem caindo também nessas blockchains que não são EVM. Então, por exemplo, a Polkadot, que foi a que teve o maior número de desenvolvedores comparado a todas as outras, semanalmente ativos, né? Nós chegamos aqui lá no ano de 2020, no ano de 2021, no ápice ali do bull market, no meio do bull market de 2021, tinham cerca ali de 6.400 desenvolvedores ativos semanalmente desenvolvendo dentro da Polkadot. Aqui, por exemplo, você tem de outras blockchains. No ápice, a Solana teve 2.870 desenvolvedores. A Cosmos, 1.870. Aí você tem a Near, com 847. Né? No meio do bull market ali, você tem a Cardano, com incríveis 342 desenvolvedores ativos na Cardano. Então, a Cardano ela teve incríveis 342 desenvolvedores ativos, Major. Tem, compadre, tem gráfico para L2 também, nós vamos mostrar já já. Major, tu acha que aqui no Almoço Cripto você pega as informações pela metade? Major, você vai pegar o filé estando inscrito aqui no canal. É importante que você se inscreva aqui no canal, ative todo e qualquer tipo de notificação para quando a gente for ao vivo aqui, você receber essa notificação. Então ativa o sininho aqui, deixa o seu like, que é importante que o YouTube entenda que você está curtindo esse conteúdo. Então é muita onda. A Cardano ela teve aqui cerca de 370 desenvolvedores. 370 desenvolvedores. Essa é a maior verdade. Né? Então nós estamos aí fazendo aquele movimentão da massa, né? Jogando a real com números que são fornecidos pela própria blockchain. E vamos já mostrar também do Ethereum também. Né? A gente está falando só de blockchains que não são EVM. Vamos falar também da Polygon, das EVMs também. Então é interessante você dar uma olhadinha. Tem calma, filhotinho de baleia, começou agora. Aqui, filhotinho, nós temos os commits, né, semanais, ou seja, os números de commit, como é que é? Commit é tipo o cara vai lá, escreve o código, ele vai lá e commita esse código, por exemplo, no GitHub. Né? Então, né, é quando o cara publica essa atualização. Então, o número de publicações aqui foi feito nos códigos nas blockchains EVM também segue caindo bastante. Né? Aqui no ápice do bull market chegou a 42 mil commits aqui, né, nesse movimento. E aqui, por exemplo, no dia de hoje, a Polkadot tem 11 mil commits.
As outras blockchains a gente tem aqui, ó, no auge aqui, para pegar o mesmo momento aqui, ó, né? A gente teve 42 mil commits aqui na Polkadot, né? Na Cosmos a gente teve 16 mil, na própria Solana foram 14 mil, a Solana até chegou aqui a 17 mil nesse outro período depois. Mas enfim, né? A gente teve aqui, por exemplo, a Nier com 6.800, o próprio Bitica com 5.700, a gente tem a Cardano, né, pairando aqui no ápice aqui, na casa dos 3 mil commits ao dia. Ao dia não, semanais, né? Na semanal. Então aqui esse gráfico é todo medido semanalmente. Então o Cardano teve os seus 3 mil commitinhos, né, semanais. Então é interessante você ver qual é a velocidade do desenvolvimento. Esse gráfico ele mostra para você a velocidade do desenvolvimento dentro das blockchains, né? E aí ele tem caído dentro desse bear market, mas a Polkadot ela continua ainda assim sendo a blockchain fora da blockchain do Ethereum e suas compatíveis que mais tem comitado, né? Ou seja, que mais está desenvolvendo fora da rede Ethereum e suas, né, suas paradinhas do mal. CryptoBR é confiável? Cara, mas é com K, né? CryptoBR com K, essa loja aqui, ó. Os caras lá são brother, né? Porra, trabalha bem. Essa loja aqui é parceira, não é parceira do canal, não trabalho, não faço propaganda nenhuma, mas eu digo para vocês que eu comprei a minha carteira lá, então galera, todo mundo compra. Então é CryptoBR com K, né? Não é com C, não. Okay? Então é exatamente esse movimento da massa aí, né? Aí a gente tem aqui, ó, né, o número de comitados, né, que a gente vem mostrando para vocês. Vamos mostrar aqui também, né, as Layer 2. As Layer 2 foi perguntado aí, por exemplo, né, com ZK Rollups, que é uma tecnologia que vai vir ainda, está sendo utilizada ainda muito pouco, né, em alguns poucos cenários ali ainda com a Immutable X, que é um puta de um projeto também que eu acho que vai crescer bastante, né, tá utilizando a Stark X. A Stark X é uma tecnologia de ZK Rollup que já está funcionando ainda na rede de testes, né, mas está funcionando, né, e algumas redes também, a sua mainnet também vai ser lançada, da Starkware. Então vamos continuar acompanhando esse processo de desenvolvimento aqui. Tem também das, né, Layer 1 EVM blockchains, né? Então isso aqui é o quê? As blockchains que são compatíveis com o Ethereum de Lamay e que, né, tem aqueles mesmos gráficos que a gente está acompanhando. Então, ó, o que é que acontece aqui com esse gráfico aqui, ó? Esse é o gráfico. Esse aqui é o gráfico, por exemplo, a gente tem, né, o número de desenvolvedores ativos semanalmente desenvolvendo aqui nas blockchains EVM. Aí você tem Ethereum, Polygon, BNB Chain, Avalanche, né, você tem Avalanche, Celo, Moonbeam, Gnosis, né, você tem Phantom e Cronos, né? Então todas essas são blockchains EVM, né, que fazem esse processo aí, que esse movimento da massa acontece. E aí, né, pô, se vocês estiverem gostando desse conteúdo aí, deixa aquele fogão bonito no chat aí pra gente aí. Deixa eu ver se vocês estão gostando mesmo desse conteúdo aí. Deixa aquele fogão bonito no chat pra interpretar se você tá realmente achando esse conteúdo interessante. Você acha da Celo, mano? Cara, nunca usei, mas é uma blockchain EVM, né? Então é compatível com a Ethereum e todas as suas redes, né? Então, inclusive a própria Uniswap, ela tá instalada na rede Celo e dá para você utilizar lá, mas é uma rede que tem pouca liquidez, já até dei uma olhada lá nas pools da Uniswap. Não dá nem pra gente formar mercado, porque os ativos são todos baseados em Celo, né? Então não tem como você formar, a não ser que você tenha esses ativos aí. Até fui perguntado aí, obrigado pelo todo mundo, tá soltando aquele fogão bonito no chat aí. Vocês são tudo brabo, velho. Obrigado mesmo de coração aí, vocês estão tudo aí, ó. Tamo junto. Vamos que vamos, compadre. E aí é o seguinte, aqui, ó, você vê que a blockchain do Ethereum no ápice aqui do bull market, aqui, outubro de 2020, aqui, ó. Outubro de 2020 nós tivemos aqui 650 desenvolvedores ativos na blockchain do Ethereum. Nota a diferença entre as outras blockchains. Por exemplo, a BNB Chain, nesse mesmo período, ela teve 1.500. Depois a gente teve a Polygon com 1.000
1.119, né? Ou 1.119. 1.190, né? 1.190. Obrigado a todo mundo que tá só querendo fogo muito no chat aí. Tá lindo de ver o chat Alegria voando, compadre. Brigadão. E acontece o seguinte, né? Nós tivemos aqui as outras, ó. Moonbeam, 400. Avalanche, não sei o que. Polygon, 1.800. Né? Então, você vê aqui que, né, um movimento mais representativo foi sempre na blockchain do Ethereum, né, de desenvolvimento com cerca de mais de 8.500. Hoje caiu bastante, nós estamos falando aí de 2.120, né, 2.120 desenvolvedores ativos semanalmente, trabalhando e fazendo esse processo na rede Ethereum. Então, parabéns a todos vocês aí que continuam fazendo esse movimento da massa acontecer. Né? Hoje, depois dele, quem tem mais é a própria rede Polygon, que vem com 191 desenvolvedores ativos aqui, né, no dia de nessas últimas semanas. Né? Então, note, o movimento deu uma diminuída brutal assim, no número de desenvolvedores das plataformas, mas ainda continuam sendo desenvolvidos, né, pelas principais equipes. Né? CryptoBR está sem hardware wallet, manda indicações. Cara, é exatamente isso. Aí eu não sei mais onde falar para você comprar, não, brother. Porque eles são a revenda oficial aqui no Brasil. Então não tem como eu falar para você comprar em outro, porque não tem a oficial. A não ser que você compre lá na própria Ledger, no site oficial da Ledger, que eles também vendem. Aí você tem que pagar o frete e o imposto. Porque o Ethereum sempre teve mais desenvolvedores. Porque o Ethereum, brother, é a camada principal. É por isso que eu sempre falei para vocês, brother. Uma coisa que eu sempre preguei aqui para vocês. Brother. O Ethereum, brother, não é à toa que eu sempre defendi a galera utilizar a rede Ethereum muito mais do que qualquer outra rede. É porque lá que sempre teve o maior número de desenvolvimento, mano. Você quer estar onde, compadre? Aonde são desenvolvidas as coisas ou aonde são copiadas as coisas e integradas em outros patamares. Então você sempre ficou para trás, a galera sempre ficou para trás porque foi acreditando em outros projetos, outras coisas que eventualmente não se consolidaram ainda. Né? Então a rede Ethereum ela vem se consolidando, inclusive no meio de um bear market como esse, nós temos mais de 2.100 desenvolvedores aqui semanalmente trabalhando. Né? Então é importante a gente acompanhar esse processo, né? Porque continua. O número de transações aqui, de contagem de transações também é um gráfico muito interessante para a gente analisar. Olha o que foi que aconteceu com esse gráfico, olha que coisa linda. Nós temos aqui, ó, em azul, né, a própria BNB Chain, que ela tem um número absurdo de transações, para ela ter uma transação muito barata, então às vezes até é acusada de wash trading, né? Que é o quê? Ficar tendo negociações fantasmas ali para poder movimentar a blockchain. Então, no pico, ela chegou a ter 15 milhões de transações, a rede Polygon, 4 milhões de transações, a rede Ethereum, 1,26 milhão de transações. Então, é uma diferença interessante também de se contar, né? E aí tem as outras redes aqui, quando você vem, né, por exemplo, pega a rede... não, aqui é só EVM, né? Aqui é só EVM. Então é interessante a gente ver também esse processo. Deixa eu ver aqui, Daily Unique Addresses, Upper Chain. Essa daqui é os commits. Ó. Essa daqui é o mesmo gráfico que a gente viu das blockchains que não são commitadas, que estão sendo commitadas, né? O número de aplicativos e atualizações nos contratos pelos desenvolvedores commitados no GitHub, por exemplo, publicados nas blockchains AVM. Você vê que a blockchain do Ethereum ainda segue sendo a maior de todas aí, com mais de 12 mil commits semanais acontecendo ainda no meio de um bear market, né? O Ethereum passou da casa dos 60 mil e chegou a 62 mil commits ali na casa do ápice do movimento do bull market que trouxe a ele ali, lá em outubro de 2020, a essa utilização toda de commits nas blockchains AVM, né? Então é muito interessante a gente acompanhar esse processo. Ele chegou aqui na mínima aqui 22 mil, depois chegou 29 e agora está em 12.200. Bear market é natural a gente vê esse patamar
né, de desenvolvimento, de desacelerar. Então, esse gráfico, mais uma vez, mostra a velocidade, né, com que está sendo desenvolvido na blockchain. Quando a gente começar a ver esse gráfico, começar a apontar, subir, querer remontar para cima, nós conseguimos identificar que existe uma grande, né, vontade de se desenvolver dentro da blockchain, que está sendo comitado bastante coisa, e que, eventualmente, esse efeito vai se tornar em utilização para blockchain, queima de Ethereum, hold, vai para o espaço sideral. Então, é muito interessante você entender esse conceito, compadinho do mal. Eu acho que essas informações aí são precisas, são bem importantes. Aqui a gente tem, por exemplo, as roll-ups que trabalham com Optimistic, né? Então temos a Optimism e temos a Arbitrum. Então vamos analisar aqui o número de transações que tem acontecido nessas duas redes aí. Tem crescido de maneira similar. Então tanto na Arbitrum quanto na Optimism tem se crescido a usabilidade. Uma fica um pouco atrasada, depois ela vai, continua e elas acabam se, né, encontrando com esse processo de utilização tanto da Optimism quanto da Arbitrum crescendo com o passar do tempo, mesmo no meio de um bear market. Então nós estamos vendo o bear market se desenrolar e nós estamos vendo, ao mesmo tempo, filhotinho, né, esse número de transações crescer nesses ambientes, Arbitrum e Optimism. Então isso significa que a utilização, a adoção dessas tecnologias está pungente. E é para lá que o mercado está indo, né? Então é importante a gente continuar acompanhando esse processo. Aqui também tem um outro gráfico que mostra o número de endereços novos criados nessas redes diariamente, né? Então você tem aqui cerca de 8.400 endereços novos sendo criados na Optimism, um total de 8.400 também, 8.600 também para a Arbitrum. Então eles estão muito similar. No curto prazo estão com essa demanda de criação de endereço. Optimism e Arbitrum acabam crescendo muito. A partir do ponto que você faz uma bridge para uma dessas redes, você está, né, criando um endereço, vamos dizer assim. É bem interessante a gente entender esse conceito, não é? Fala comigo, filhotinho. Fala comigo, filhotinho de balé. Fala comigo. Você gosta dessas informações mastigadas, beliscadas aqui no canal? Gosta ou não gosta? Fala comigo. Eu acho que sim. Tenho achado que sim, tá ligado? Tenho achado que sim. Então é bem interessante a gente continuar acompanhando, porque nós temos aqui, ó. É por isso que a gente acredita, né? E aqui é uma opinião da própria Coindesk também, que as blockchains EVM vão ser as blockchains que vão ser mais utilizadas, que vão ser mais utilizadas daqui para frente, que vão ser mais utilizadas daqui para frente. Então note, acabamos de falar para você, várias blockchains, vários projetos, múltiplas, né, análises hoje, completas hoje para vocês, de todas as Layer 1, todas as Layer 2 que existem aí, principais do mercado. Eu acho que isso aqui é uma forma de documentar a história do mercado cripto de uma maneira muito salutar. Então, vamos continuar fazendo esse processo. E aí o que acontece é isso. Então, as EVMs, né, as blockchains baseadas na rede Ethereum, Polygon, né, as próprias roll-ups e tudo mais, elas vão continuar crescendo bastante aqui, né, nesse processo. Né? As EVMs, elas priorizam a questão da interoperabilidade e da composibilidade. Ou seja, a questão do money legs, de você poder, né, criar um aplicativo e ele já está totalmente integrado a todos os outros que ali estão dentro daquela rede. E isso é muito bom do ponto de vista de criação de efeito rede e de facilidade na hora de você integrar aplicações novas, criar novas ferramentas. É muito interessante esse modelo que a EVM, né, Ethereum Virtual Machine, trabalha. Né? Então, eu acho que a gente está vendo o começo aqui de um movimento interessante do mercado. O próprio stake da Hipcoin começa hoje aqui a ser remunerado, né? Então, hoje, a partir da mais uma horinha, acho que é mais uma horinha da tarde, aí tá, sei lá, a gente vai começar a ser remunerado aqui pelo stake da Hipcoin. Então, eu queria mostrar para você, no dia do início do lançamento do stake da Hipcoin, né, um cara que fizer o stake de um macaco, né,
junto de um mutante, no caso, né? Junto com o total de ApeCoin que pode ser stakeado, são 2.042, você vai estar ganhando hoje aí na cerca de $80 ao dia nessa pool. Se você tiver um cachorro, fizer o stake também do máximo que pode ser feito, que são 856 apes, você vai estar ganhando mais $30 ao dia. Então, soma-se aqui, vai para $110 ao dia que você ganha de ApeCoin, caso ela se mantenha nesse patamar de preços de 4,26 atual. Então é muito bom também a gente estar acompanhando esse processo. Esse stake da ApeCoin, ele vai durar 1 ano, logicamente. Né? Quanto mais as pessoas depositam nas pools, mais, né, a gente vai sendo diluído o tanto que você ganha por dia. Então, a pool de ApeCoin aqui, somente, que você não precisa ter nenhuma das NFTs, já passa de 20 milhões de ApeCoin no stake. Note, isso aqui é tudo ApeCoin que está sendo tirado de circulação. Mais 21 milhões foram stakeados na pool de Bored Ape. Mais 7,8 milhões foram stakeados na pool de mutantes. Mais 1,7 milhão foi stakeado através da pool dos cachorros. Então eu particularmente acho bem interessante. Vai derreter por conta da inflação? Só o tempo dirá. Não estou dizendo para ninguém recomendar comprar a Ape. Estou dizendo que é uma coisa que eu estou fazendo. Não recomendo ninguém a comprar nada que eu falo aqui nesse canal, inclusive ApeCoin. Né? E, basicamente, né, você tem que entender que estão sendo despejadas novas ApeCoin no mercado. Então, essas ApeCoin aqui, ó, elas não existiam. 115 mil, 180 mil, 70 mil, 14 mil. Então, são muitas ApeCoins que diariamente vão estar sendo distribuídas novas no mercado. Né? Então, isso tem um impacto também que essas pessoas podem pegar essas ApeCoins e vender a mercado e fazer o processo, né, de realizar a parte dos seus lucros. Então, vai depender muito da sua estratégia. Tem gente que tem a estratégia de acumular, tendo em vista que ela vai ser bastante utilizada no próprio other side, e é uma das coisas que as pessoas querem ter para poder participar desse movimento do other side de maneira plena.